Alô, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé. Aqui estamos mais uma vez com o seu programa De Frente com o Sagrado. De frente com o sagrado significa você de frente com o seu sagrado. Não importa a sua religião, importa aquilo que é sagrado para você. E com as bênçãos dos nossos orixás, estamos mais uma vez entrando na sua casa, com a sua permissão, porque você nos assiste, trazendo esclarecimento, trazendo orientações dentro da nossa cultura afro-gaúcha. E é por esta razão que invoco a todos os orixás para trazer para a sua vida uma bênção, um caminho, o equilíbrio e a sua direção. Não importa qual o seu problema, não importa qual a sua dificuldade. O que importa é que nós tenhamos uma fé inabalável. Não adianta, meus amigos, você ter problema e ficar chorando e ficar reclamando de que não tem solução. A nossa vida, ela é pautada para passar por dificuldades, por necessidades que nós temos que ter a consciência e a força para suportar. Na verdade, o orixá não existe para te dar benesses. O orixá não é instituído para trazer para você a realização das tuas vontades ao teu bel prazer. O orixá, na sua essência, por ser uma divindade, ele existe para nos fortalecer, para nos dar a força quando nós atravessamos um mar de dificuldades. E é por esta razão que você não pode subestimar a sua capacidade e a sua força quando você tem problema. Muitas vezes a tua fé é tão grande, que não passa do teto da sua casa. O orixá exige que para você receber por merecimento, a sua fé seja incondicional. Por isso, meu amigo e minha amiga, se você atravessa por dificuldades, sejam elas de que ordem for, o orixá não vai te abandonar, porque ele é a essência viva da nossa fé. Portanto, fica a dica para você. Em vez de ficar clamando, em vez de ficar reclamando, dobre o teu joelho e peça misericórdia. Dito isto, hoje o nosso programa tem um convidado muito especial. Ele mora em Paranaguá, no Paraná, está aqui com a gente para falar sobre a sua experiência, o seu caminho dentro da cultura tradicional. É uma pessoa que tem relevados serviços para a sociedade, é muito conceituado e é com muito prazer que o De Frente com o Sagrado recebe hoje Eric Lescinski. O nome deve ser polonês, eu acho, né, Babá? Mas ele é muito brasileiro e ele é muito africano dentro da sua cultura. Bem-vindo, Babá, ao De Frente com o Sagrado. Minhas saudações a todos, a bênção de todos. Agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje falando de uma coisa que eu gosto muito, que é orixá, né? Então, que ele é do mar e que todos os orixás possam abençoar vocês, Babá Aldo, Babá Eric. Muito obrigado. Axé. E que seja uma conversa de trocas de conhecimento e axé a todos que estão nos acompanhando, né? Exu é um orixá magnífico, então falar sobre ele é sempre um prazer para mim. E vamos lá. Bom, querido, eu queria que tu por gentileza, nos apresentasse a tua qualificação religiosa, a tua caminhada, né? A tua ligação com o Açaí Milé Orixá. Por gentileza, fica à vontade. Certo, Babá. Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Eric Lescinski. O meu nome religioso é Adexolá Exu Xegum Agumbiadê. Eu sou um bandista desde os 13 anos, um bandista quimbandeiro.
Conheci o Exim Ibilé Urubá aos meus 20 anos de idade, religião que eu pratico até hoje, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a devoção. Sou consagrado a Orixá Oxumaré e a Orixá Exu. São essas duas divindades a quem eu preparo o meu sacerdócio, né? Embora Exu sempre foi o amor da minha vida, e nesses 20 anos de vida que eu tenho, eu procuro estudar Exu sobre as diversas óticas. Não apenas dentro do Exim Ibilé Urubá, que é o culto tradicional Urubá, mas também através do candomblé, muito pouco, mas também através do batuque, da santeria cubana, e de diversas outras ramificações africanas e afro-brasileiras que cultuam essa divindade sob os seus diversos aspectos. Sou casado, sou pai de um filho maravilhoso, sou paranaense. Embora o Exim Ibilé Urubá é a minha prática religiosa mater, né? Eu também pratico outras tradições religiosas, como a Umbanda, como a Quimbanda. Sou praticante de Hoodoo, que é a feitiçaria afro-americana, né? Que é o culto africano que foi levado lá para os Estados Unidos e tornou-se uma prática religiosa e mágica lá nos Estados Unidos. Mas a minha base é o Exim Ibilé Urubá. Perfeito. Babá, aqui no teu currículo fala que é pesquisador da cultura afro-brasileira, africana e iorubá, afro-americana, indiana, helênica e romani. Romani, isso. O que seria Romani, esse trabalho romani? a cultura romanina é a cultura cigana, certo? As pessoas conhecem muito como cultura cigana, utiliza-se muito o termo cigano no Brasil, né? Mas cigano, na verdade, é um exônimo. É que nem índio para indígena, certo? O termo ideal para a gente se referir aos povos ciganos é romá. São os romás, né? Os calons, os sinti, os manuxi, os lovara. E o termo correto para falar da cultura deles é a cultura romani. Ah, sim, interessante. Então, tu tem também esse conhecimento sobre essa cultura. Sim, sim, sim. É uma cultura que eu adoro, que estudo há muitos anos, tanto ela como cultura, porque infelizmente no Brasil, muitas pessoas, quando falam de ciganos, eles acham que é uma religião ou uma prática mágica, mas não. Cigano é uma cultura como qualquer outra que existe no mundo. E a maneira ideal de se referir a eles é romá, povos romá, cultura romani. E o O idioma que romani, eles falam é o romani. romani, que é o dialeto deles, né? Isso, Perfeito. Bom, isso. então é o seguinte, vamos começar com a nossa pauta, tá? Outra coisinha, quando falamos em Babalexu, Adessolá, isso, Segum, Ogumabidê, o que significa isso, traduzindo do Iorubá para o português? Então, Babá Elexu é como é denominado o sacerdote de Exu. Os sacerdotes de Exu dentro do Exim Ibilé Urubá, eles são chamados de Babá Elexu, Babá Elexu ou Iá Elexu. Então, eu sou um Babá Elexu, eu sou um sacerdote do Orixá Exu, da divindade Exu, tá? E Adexolá, Exu, Xegum, Agumbiadê são os meus nomes dentro da tradição, né? Ah, perfeito. Bom, primeira pergunta que vamos fazer para o Babá é, por gentileza, concentue Exu na visão Iorubá para os nossos telespectadores. Qual é o conceito que você dá na visão Iorubá de Exu? Certo. Eu começo falando de Exu, Babá, falando o quê? Exu Kishe Satani. Exu is not Satan. Exu não é o diabo. Infelizmente, no Brasil, muitas pessoas, quando escutam falar do termo Exu, primeiro que elas hoje ainda não sabem diferenciar o que é a divindade Exu, o orixá Exu, e o Exu, as entidades cultuadas na Umbanda e na Quimbanda, tá? Em alguns candomblés também. E outras pessoas não conhecem essa diferença, ainda acreditam que Exu é o diabo. Então, esse é um trabalho que eu tenho há anos, para ser mais exato, aí 14 anos que eu luto para desmistificar para as pessoas isso, que Exu não é o diabo. Exu é uma divindade primordial para os Yorubás, tá? É uma das divindades mais cultuadas entre os Yorubás, eu acredito que ela é a mais cultuada entre os Yorubás. Foi criada diretamente por Eledumare, a divindade suprema, para ser o seu guardião, o guardião de sua porta, de sua casa, com a função de ser o seu mensageiro
Exu, que é o mensageiro entre Eledumare e nós, seres humanos. Inhã, que é e os orixás. Sempre o primeiro a ser cultuado. Por isso que Exu é sempre o primeiro a ser reverenciado. E Exu é também o Olopá Eledumare, que é o policial de Eledumare. É ele que aplica a sentença de Eledumare pelos nossos atos aqui no Aie, na Terra. É uma divindade maravilhosa, magnífica, perfeita, Senhor dos caminhos, Senhor da prosperidade, ajuda as pessoas a crescerem, ele que é o dono do mercado. Então, tudo que está relacionado ao movimento do dinheiro, ao ganho, à compra, à venda, tudo isso é a regência do Orixá Exu. É uma divindade com muitos predicados, com muitas qualidades. Nada tendo a ver uma relação do que você está falando com o Exu aqui no Brasil cultuado. Não tem relação nenhuma, né? Não. Infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer isso, mas o Exu cultuado aqui no Brasil, quando a gente fala de entidades, Tranca-Ruas, Sete Cruzilhadas, Maria Padilha, entidades que foram sincretizadas com o Orixá Exu. Até porque, assim, o nome primordial dessa divindade é Agbo-Odara. Esse é o nome primordial dessa divindade. Assim como no Brasil a divindade Oxalá ficou conhecida por Oxalá, mas o nome primordial dessa divindade é Obatalá, e Oxalá é um título, certo? O nome de Exu, o nome primordial dele é Agbo-Odara. E ele ficou conhecido tanto no Brasil quanto na Nigéria por esse título dele, que é Exu, que significa algo esférico, algo que não tem nem começo nem fim. A própria associação mesmo com o próprio globo terrestre, com o Aie, a Terra. E só para finalizar essa questão de conceito, você entende que estar associado o bem e o mal ao diabo para Exu seria uma herança cristã? Com certeza. Essa questão de bem e mal é uma concepção ocidental que nós temos, né? De origem cristã europeia. Então, o Yoruba bem desta forma. Até porque muitas vezes o que é bom é o bem de uma pessoa, pode ser o mal de outra. Então, essa régua que nós brasileiros utilizamos para definir o que é bem e mal e para associar ou não a Exu, isso está completamente errado. Bom, agora, poderia explicar para nós a dualidade entre o bem e o mal diante de Exu? Então, sabe, Babá, como eu falei, essa questão, quando se fala de bem e mal, isso é uma coisa que nós brasileiros temos por influência cristã, não só nós, como muitas pessoas possuem isso, né? Só que o Yorubá, ele não vê. O Yorubá, ele vê que tudo, o Yorubá, ele vê assim, ação, reação. Tudo que você faz, toda ação que você tem, você vai ter uma reação. Né? É aquele velho ditado, ninguém pode plantar maçã e comer urtiga. Ninguém vai plantar urtiga e comer maçã. Tudo que você faz, que você planta, aquilo vai te gerar uma reação, que às vezes pode ser uma consequência. E aí as pessoas veem isso como mal. Não, é simplesmente uma reação da sua atitude, da sua ação. Babá, eu tenho um conceito de orixá que, no meu conceito, orixá não faz maldade, não faz mal. Ainda assim, sendo Exu, tendo o conceito que você acabou de falar, Exu também não existe para fazer o mal. É que, assim, como eu falei, sabe, Babá, tudo é muito complexo. Por quê? Eu falo que tem 3 aspectos de Exu, 3 principais características de Exu que são Onibode Olodumare, aquele que guarda a porta de Eledumare, o guardião da porta de Eledumare. Ninguém chega até Eledumare sem passar por Exu. Segundo, Odixé Eledumare. Ele é o mensageiro de Eledumare para com todos e para com tudo. E Olopá Eledumare. Olopá, que é o policial de Eledumare. Porque é ele que aplica a sentença. Então, vamos dar um exemplo assim. Às vezes o senhor comete uma infração. Aí Exu ele vai aplicar a reação dessa atuação para você. Que geralmente é uma consequência. Aí o senhor vai dizer assim, poxa, Exu está me fazendo mal. O Yorubá vai dizer não. Ele está aplicando a sentença da atuação. Está sendo justo. Então essa questão de bem...
Justo, exatamente. Exu, eu sempre digo que Exu ele não é bom nem mal, ele é perfeito. Por quê? Porque ele simplesmente aplica a tua reação. Ele é Perfeito. o Olopá, ele é o policial. Perfeito. Eric Rolf, bom dia, meu amigo, bom dia, meu pai, bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo ao Bom dia. Sagrado. Bom dia a todos, bênção de todos, bênção Babá, bênção, bênção. Benção todos. Iemanjá. E sejam bem-vindos, né? Babá Eric, sobre a associação de Exu com o diabo, como evitarmos, como poderíamos consertar ou evitar, ou ajudar a consertar esse equívoco? Primeiramente, bom dia, Babá, sua bênção. Axé. Gostaria de dizer que é um prazer estar falando com o senhor hoje. A gente já se cruzou algumas vezes na internet, mas somente hoje eu estou tendo a oportunidade de poder ver o senhor e conversar com o senhor. Então, Sim. agradeço aí esse prazer de estar nessa conversa sobre o Orixá Exu com o senhor, tá? Respondendo sua pergunta, Babá, sim. Esse sincretismo, essa errônea associação do Orixá Exu com ela acontece na Nigéria, na época que os cristãos colonizadores chegaram até a Nigéria, tá? E quando eles meio que passaram a conhecer Exu, dado esse seu aspecto, e dada essa associação deles em dividir bem e mal, né? Eles passaram a associar Exu com o diabo. Isso culminou quando um nigeriano chamado Samuel Adjaye Crowther traduziu a Bíblia pela primeira vez para o idioma Yorubá e cometeu um enorme erro de traduzir diabo para Exu. Foram os cristãos e depois os islâmicos que levam isso para frente até hoje, tá? Isso também aconteceu no Brasil, quando africanos vieram para o Brasil e tiveram acesso a cristãos, a católicos. Exu também passou a ser associado com o diabo. E é uma luta que a gente, que é adepto do SNB Yorubá, é uma luta que a gente que é devoto de Exu, que ama Exu, tenta mudar isso. Temos muitos pontos positivos. Por exemplo, a família popular na Nigéria, há 14 anos eles criaram a campanha Exu is not Satan. Exu não é o diabo. Campanha que eles levam pessoas vestidas com camiseta de Exu para a rua. Campanha que eles fazem eventos em nome de Exu para mostrar às pessoas que Exu não é o diabo. Até porque nós, Yorubá, nós não acreditamos no diabo. O diabo para nós ele é uma criação católica para impor medo e domínio no ser humano. Nós não acreditamos no diabo. No dia 25 nós acreditamos em Exu. No dia 25 de dezembro, há um movimento... Isso, dia 24 de dezembro, essa campanha é feita, tá? Isso, eu fui o primeiro, no Brasil eu fui o primeiro a trazer essa campanha para o Brasil, tanto que eu faço ela há 14 anos. Todo dia 24, eu, meus filhos, amigos, a gente veste camisetas de Exu. Hoje, graças aos deuses, nós temos muitas pessoas que já aderiram a essa campanha e estamos na luta. Outro ponto negativo que nós temos é o próprio Google. Quando a gente coloca alguma frase em Yorubá, alguma situação em Yorubá lá que tem escrito Exu, o Google traduz como diabo. Também já é uma luta, uma briga que nós estamos há anos tentando mudar isso, ainda não conseguimos, tá? E hoje nós temos, assim como eu, nós temos sacerdotes que têm conhecimento e que têm amor por Exu, que estão nessa luta, para combater que Exu não é o diabo. Não é, e nunca será. Perfeito. Bom, agora a nossa pergunta é a seguinte. A ideia que sem movimento não existe crescimento, este movimento seria o que, propriamente dito, Babá? Esse movimento, como eu falei, além de ser uma das regências de Exu, ele é a própria representação de Exu viva, que é o movimento, tanto que algumas famílias representam esse movimento através da concha Okotô. Por quê? Porque Exu ele é o movimento, tá? Exu, por isso que Exu significa esfera, né? Esférico, sem começo, sem meio, sem fim. Porque Exu, ele faz com que as coisas não sejam paradas, estagnadas, certo? Por exemplo, se nosso corpo não tivesse movimento, nós viveríamos em coma. Se o mercado não tem movimento, não tem ganho, não tem venda, não tem compra. Então, quando se fala de movimento, se fala disso, de
de não ser estatista, de não ser estático. E Exu, ele é isso. Então, simplificando, se pode pontuar que Exu é, na sua essência, o movimento. Sem movimento não existe Exu. Então, Babá, assim, então como eu falei, movimento é tudo. Né? O exemplo que eu dei, se o nosso corpo não tivesse movimento, nós ficaríamos o quê? Em coma. Nós não poderíamos fazer nada. Então, Exu, ele é esse movimento. Exu, ele é o movimento da rua, que leva a gente para o trabalho, que traz a gente para casa. Exu, ele é o movimento do mercado, que faz a pessoa ir para comprar, para vender, para ganhar. Então, tudo essa coisa que faz as coisas se moverem, tudo essas coisas que faz as coisas crescerem, que faz as coisas se movimentarem, tudo isso é Exu. Tudo isso é o poder de Exu agindo. Eric, por favor. Por gentileza, Babá, poderia esclarecer para os nossos telespectadores sobre se existe o Exu do corpo pautado pela Ruana, a tese da Ruana, o conceito da Ruana, por gentileza. Quando a gente fala de Exu ser um movimento, de Exu ser um movimento que gera o crescimento, significa o quê? Um exemplo é o nosso corpo. Se o nosso corpo não tem movimento, nós ficamos o quê? Em coma. Nós ficamos em cima de uma cama vegetando. Então, a gente precisa que o nosso corpo tenha movimento para que nós possamos chegar e fazer o que a gente precisa. Exu é o movimento da rua. É aquele movimento que leva a gente para casa, que leva a gente para o trabalho, que leva a gente do trabalho para casa, que leva a gente de casa para a escola para aprender. Exu é esse movimento. Exu é o movimento da feira, o movimento do mercado, que faz a gente ir até o mercado gastar dinheiro, trazer para precisa, faz a gente vender, que faz a gente negociar. Isso é Exu. Isso é o movimento. Então, quando se fala que sem movimento não existe crescimento, que sem Exu não existe crescimento, porque se não fosse Exu, tudo seria estático. E nada aconteceria. Tudo ficaria parado. Tudo ficaria bloqueado. Mas teria algo a ver o Exu do corpo da Ruana com esse movimento ou não? Assim, sabe, Babá? O Exu da Ruana foi um erro de tradução da Ruana, tá? Porque, assim, a Ruana ela é adepta do candomblé, por mais que ela tenha só alguns africanos, nigerianos, ela é adepta do candomblé. No candomblé existe o termo bara, que se refere aos búzios que você recebe, que simbolizam Exu, e os próprios búzios que você vai consultar. Bara, na verdade, é uma corruptela da palavra Elegbara, que significa o poderoso. Alagbara, Elegbara, o senhor do poder. Então, Bara é uma corruptela da palavra Elegbara, tá? Não existe um Exu do corpo. A gente não tem um assentamento de Exu do corpo, um Exu do corpo. Se o poder de Exu não atuar no nosso corpo, não existe movimento. Se o poder de Exu não atuar no nosso corpo, a gente vai ficar estático. A gente fica em coma. Então é Exu que gera esse movimento ao nosso corpo. Mas isso não significa dizer que existe um Exu do corpo, que tem assentamento de um Exu do corpo, que todo mundo tem um Exu do corpo. Não. Mas quem sabe nós temos o poder de Exu atuando no nosso corpo, que faz com que a gente possa se movimentar. Perfeito. Na tradição iorubá, qual a posição de Exu perante os demais orixás? Muitas famílias nigerianas, elas titulam Exu como Onimalé, o senhor dentre as divindades. Como também intitulam Exu como o dos espíritos, certo? Porque Exu é aquele que vai à frente, Exu é aquele que intermedia, Exu é aquele que movimenta, Exu é aquele que leva o desejo de um orixá a outro. Então isso não significa dizer que ele é o maior, que ele é o melhor, que ele é o mais poderoso. Não. Mas significa dizer que Exu
tem uma importância muito grande perante os orixás e à frente dos orixás. Nada Exu? acontece sem Exu. Exu seria onipresente, Babá? Babá. A própria concepção de onipresença é algo que, na minha visão e no meu aprendizado, também veio com os cristãos. Porque o Deus dos cristãos é onipresente. Certo? Então, Eledumare é onipresente. Muitas pessoas, às vezes, querem dizer que Exu é onipresente. Eu não conheço nem o termo Yorubá para dizer Exu é onipresente, porque eu nunca vi uma palavra chamada onipresente de Yorubá sendo associada a Exu. Então, eu não tenho como dizer que Exu é onipresente, porque em 20 anos de estudo de Exu, eu ainda não vi uma palavra Yorubá para dizer que Exu é onipresente. Tá? E eu também, dentro dos meus conhecimentos e aprendizados, eu não acredito que Exu é onipresente. Eu acredito que Exu tem poder, ele tem meios de saber o que aconteceu ontem, o que acontece hoje, o que pode acontecer amanhã. Ele tem meios para isso. Mas não que ele seja onipresente ao ponto de saber tudo o que acontece, de saber tudo, de estar em todos os momentos, em todas as horas. Não. Perfeito. Eric, por gentileza. Mas ele tem poder e mecanismo para saber, se for preciso, coisas que aconteceram ontem, coisas que aconteceram hoje, coisas que vão acontecer amanhã. Tanto que um dos seus oriquis diz: aquele que ontem. Exu, ele seria onisciente, ele teria consciência para poder acompanhar tudo que está ocorrendo ou não? Porque ele está carregando um ebó, ele está em outro lugar, ele está sempre movimentando. Isso, como que ocorreria? Então, Babá, como eu falei, essa questão de onipresença, onisciência, isso, ao meu ver, é uma visão muito cristã de denominar as divindades. Os Yorubás, eles não têm, pelo menos até agora, não cruzei com nenhum conhecimento que fale sobre isso. E como eu falei, eu não conheço um termo em Yorubá para se referir à onipresença e à onisciência. Tá? Então, o que existe é assim, Exu ele tem poderes, um dos poderes dele é o Ogó. O Ogó é a principal insígnia de Exu e que dá poder a Exu a ele poder viajar na velocidade da luz, quando é chamado ou quando é enviado por Eledumare. Então o Ogó de Exu faz, o Baba Eric está fazendo um ebó agora, ele está evocando Exu, então o poder de Exu, do Ogó dele, faz com que ele possa estar no ebó do Baba Eric na velocidade da luz. Baba Aldomiro está fazendo um outro ebó, está chamando Exu. O Ogó dele tem o poder de levar ele até o Baba Aldomiro na velocidade da luz. Mas por quê? Porque Baba Aldomiro invocou ele. Sim. Não que ele não tenha o que fazer, ele vai estar ali sabendo do que Baba Aldomiro fez. Por isso existe a liturgia, para que a gente evoque Exu, para que ele possa se fazer presente no nosso rito. Mas não que ele seja onipresente, esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele saiba de tudo. Não. Ainda só para questionar, essa sua capacidade de onipresença lhe foi concedida por Olodumare? Por Eledumare. Olodumare. É. Bom, através agora é o seguinte, Exu é uma divindade de justiça? Então, sabe, Babá, torna a dizer, como nós já falamos ali em outra pergunta, eu não vejo Exu, eu vejo Exu como uma divindade justa, mas não de justiça. Exu, para mim, ele é o criador da justiça. Não é ele que faz a justiça no sentido assim. Exu não é o juiz. O juiz é Eledumare. Ele é o policial. Tanto que não existe, por exemplo, assim, nós que somos devotos de Exu, sacerdotes de Exu, a gente até jura por Exu. Mas não é um costume Yorubá as pessoas jurarem por Exu. Eles juram geralmente por Ogum, com a faca na boca, ou por Xangô, com Edum Ará na boca. Isso não é um costume dos Yorubás jurarem por Exu, clamando justiça, com Yangui na boca.
Não, isso é um costume de Ogum e de Xangô. Mas é Exu, como eu já expliquei numa outra pergunta, que aplica a justiça. O que Eletumare sentencia é Exu que aplica. Então eu considero Exu uma divindade justa, mas não da justiça. Porque Agora, não é ele que sentencia a justiça. Babá, essa pergunta a seguir agora, ela vem justamente para que o Babá possa pontuar essa questão. Bom, eu vou dar um exemplo, tá? Hipoteticamente, diante de uma disputa entre um pobre que possui somente uma vela para oferecer para Exu e um rico culpado que oferece um cabrito, a qual deles Exu defenderia? Vamos lá, Babá. Uma pergunta ótima, uma pergunta excelente. Excelente. Mas ela é uma pergunta que ela entra em muitos assuntos. O primeiro assunto, que eu acho que é muito importante a gente citar aqui, é um costume que o brasileiro tem, que é o costume da barganha. Muitas pessoas acreditam, muitas pessoas buscam cultuar orixá, muitas pessoas buscam fazer orixá na crença da barganha, que se elas derem aquilo para orixá, orixá tem que dar o que elas querem. E as coisas não acontecem assim. Primeiro que os orixás, eles são divindades primordiais, poderosas, senhores de tudo. Eles não precisam de nada do ser humano. Então eles não aceitam se barganhar com o ser humano. Esse é o primeiro ponto desse quesito. O segundo ponto é as pessoas entenderem o porquê se faz oferenda. Muitas pessoas acreditam assim, eu tenho que dar de comer ao meu santo, eu tenho que dar de comer ao meu orixá, o meu orixá quer comer um cabrito, eu vou dar um cabrito, um boi para orixá, porque orixá vai me dar uma coisa muito grande. As pessoas precisam entender que orixá não depende de nada do ser humano. Orixá não precisa de nada do ser humano. E tudo aquilo que a gente dá para orixá, ela tem uma simbologia e um motivo, porque ela é uma troca de axé. Por exemplo, quando eu dou uma vela para Exu, ou então uma fitila, como a gente chama, dentro do Exim Ibirarubá, eu estou dando aquela vela para quê? Para mostrar para Exu que eu desejo luz nos meus caminhos. Para mostrar para Exu que eu desejo que ele ilumine os meus caminhos. Ou então, para mostrar para Exu que através do fogo, eu desejo que ele queime as coisas ruins da minha vida. Quando eu dou um cabrito a Exu, eu estou oferecendo um sacrifício para que através daquele cabrito, Exu tire o axé, o poder espiritual daquele cabrito e transfira ele a mim. Por isso que dentro do Exim Ibirarubá, cada animal tem uma simbologia. Por exemplo, se eu quero leveza, se eu quero poder chegar onde eu preciso sem ser interrompido, eu vou dar um Aielê, que é um pombo. Porque o pombo ele tem esse poder, da leveza, e nunca errar o seu caminho. Por isso que o pombo é certo. Se eu estou com um problema e eu preciso do axé para sair do problema logo, dá que é uma angola. Por quê? Porque a angola ela tem o poder de sair, de voar. Se uma angola solta-se, ninguém pega ela, porque ela voa como um pássaro. Entendeu? E ela, quando ela está presa, ela acha todas as maneiras de sair. Esse é o poder da angola. E assim vai ser o poder do cabrito. Então, são dois pontos importantes para poder responder sua pergunta, porque as pessoas acham que elas vão fazer uma troca com Exu, elas vão fazer uma barganha com Exu. E Exu, ele é justo. O que vai determinar a bênção que você vai receber de Exu não é o teu poder social financeiro e nem é o tipo de oferenda que você vai dar. É sim o seu merecimento disso. Você pode dar uma boiada para Exu, mas se você não tiver merecimento para receber isso, você não vai receber. Você pode dar aí aquele devoto que às vezes deu uma fitila, mas ele tem merecimento para receber aquela dádiva, ele vai receber a dádiva, porque Exu é justo, porque ele merece aquilo. Então, não sei se respondi a sua pergunta. Não, respondeu. Tanto para Exu, que é um conceito meu, para os demais orixás,
fique bem claro aí para você que nos assiste, e agora com a contribuição do Babá Eric, que Exu e Orixá não tem barganha. Não é porque você é rico que você vai poder dar mais e que você terá os seus pedidos e as suas vontades atendidas. Assim como você que é pobre não tem condição de dar sequer uma vela, que não vai receber nada. Essa é a questão. Babá Eric, por gentileza. Poderia nos brindar com um mito referente a Exu, com essas qualidades de Exu, que poderia mostrar as qualidades de Exu diante aos problemas? Desculpa, diante aos problemas, assim como, Babá? Como o Babá acabou de explicar, que Exu, diante de uma situação desta, que o indivíduo possui uma dificuldade e o outro, ele, como que ele poderia agir dessa forma? Algo que pudesse ali explicar para a sociedade como que Exu agiria nesse momento, diante de uma situação que ele tem que optar ou que ele não optaria em agradar nem o rico, nem o pobre, como que ele agiria? Então, assim, Babá, dentro da... porque quando se fala de mitos, existem diversos mitos, né? Existem os mitos tradicionais urubás, existem os mitos afro-brasileiros, existem os mitos afro-cubanos, que são os pataquis, né? Então, e Exu tem muitos mitos. Desde o mito, o oráculo manda fazer o ebó e a pessoa não faz, entendeu? Mas eu acho que o mais importante dessa situação não é nem a questão do mito, é as pessoas entenderem como as coisas acontecem dentro da tradição urubá. Porque essa visão da barganha, essa visão de Exu vai abençoar o pobre, o Exu vai abençoar o rico, o Exu vai abençoar aquele que deu o bicho menor ou o bicho maior, não é uma concepção tradicional urubá. Não é, né? Então, nos diversos oriquis de Exu, a gente fala assim, Exu é aquele que apoia quem faz o ebó. Tem oriqui que fala assim de Exu, Exu não aceita o ebó do mentiroso. Então isso é visto não... Ô, Babá. Isso não é visto... Babá, que bom, desculpa lhe cortar, mas como é bom nós falarmos com quem conhece, com quem tem o conhecimento, quem pode pontuar ponto a ponto a pergunta, trazendo para você esclarecimento. Olha o que ele falou. Exu não apoia o mentiroso. Isso é um conceito que eu tenho há muito tempo sobre o orixá. E o Babá agora vem nos brindar com esse esclarecimento tão profundo, pautado naquilo que ele conhece. Babá, parabéns. Pode continuar. Então, eu falo, então se as pessoas começarem a entender como as coisas acontecem dentro da liturgia, dentro do culto, elas já vão, eu digo que elas não vão gastar menos dinheiro, com o perdão da palavra, eu sou um canalha. Eu acho que eu vou lá e posso comprar Exu com um bode. Exu não é cachorro. Exu é uma divindade primordial, poderosa. Entendeu? Perfeito, Babá. Que praticamos o Essim Ibilé Urubá, um ponto importantíssimo para nós que somos devotos é o Iuarere, ou Iuapelé, que é o bom caráter. Bom caráter. O bom caráter é uma das coisas que mais pesa na balança. Exatamente, exatamente. E qual é o oráculo de Exu? Exu tanto consulta-se através de Obi, quanto através de Erim de Logum, o jogo de buço. São os dois oráculos assim. Todas as famílias de Exu que eu conheço até hoje na Nigéria, que são em torno de umas 10, ou elas usam Obi, ou elas usam Erim de Logum. Tá bom. Eric, por gentileza. Eu vou pegar uma questão sua. Qual o tempo de iniciação de Exu? Quanto tempo ali para durante os rituais para a iniciação de Exu? Então, Babá, isso aí é bastante variável. Como eu falei, eu estudo, a minha atual família hoje de Exu, ela é de Ibadan, né? A família que eu fui consagrado a Exu, ela é uma família da cidade de Ibadan, no estado de Ọ̀yọ́. Mas eu já estudei com família da cidade de Ọ̀yọ́, já estudei Exu com família da cidade de Quixi,
já estudei Exu com família da cidade de Oxogbo, já estudei Exu com família da cidade de Abeokuta. E assim, isso é variável. Tem famílias que consagram uma pessoa para Exu em 3 dias, tem famílias que consagram em 9, tem famílias que consagram em 17. Não existe uma coisa que a gente pode dizer assim, é regra. Não. É regra daquela família, é regra daquela cidade. Pode ser 3, pode ser 7, pode ser 9, pode ser 17. Então não existe uma regra em toda a Yorubaland para dizer assim, é 17 dias ou é 3 dias. Não, isso é variável de família. Bom, já estamos quase que indo para o fim do nosso programa, tá? A cor de Exu. Qual é a cor consagrada para Exu? Aqui no Brasil, né? Aqui em Porto Alegre, está associado ao preto e vermelho, enquanto que o Bará, que teoricamente, para mim, é um Exu, só que é um orixá, né? Porque ele tem atribuições que o Exu da Nigéria tem, está associado ao vermelho. Qual é a cor que o senhor determina para Exu? Então, babá, isso também é um pouquinho variável dentro de família para família, tá? Na Nigéria. Por exemplo, assim, na minha família, a gente utiliza Dudu e Pupá, preto e vermelho. Eu conheço famílias de Abeokuta que usam branco, preto e vermelho. E tem uma família que eu estudei por Muzinho e Badan, que eles usam preto e branco. Preto e branco. Bom, Eric... mas a cor que é a mais utilizada, com certeza, é o preto e vermelho. O pai Dudu. Eric, o preto simbolizando a terra e o vermelho simbolizando o fogo e o movimento. Perfeito. Antes de nós pedir o Itan, quer fazer uma colocação, Eric? Não, eu só queria uma gentileza, Babá. Poderia nos esclarecer ou trazer alguma referência ou algum mito ou algo que possa falar qual a relação de Exu e Ifá? Então, até foi bom porque o primeiro mito que veio na minha cabeça era esse, né? Então vamos usar isso aí. Assim, brevemente, para não me prolongar, antes da gente falar desse mito, eu quero desmistificar assim. Hoje em dia, dado a quantidade de babalaô nigeriano que veio ao Brasil, eles fizeram o culto Ibilha Yorubá, o culto tradicional Yorubá, ele gera em torno de Ifá, tá? Então, eles fizeram os brasileiros acreditar, eles fizeram os estrangeiros acreditar isso. Então, isso é importante desmistificar, tá? A pessoa, para ser adepto do Ibilha Yorubá, para ser um praticante, ela não precisa ter ligação com Ifá. Eu, por exemplo, não tenho. Respeito, cultuo, gosto de Ifá. Ifá tem o seu valor dentro da cultura e da espiritualidade, mas ele não gera dono de Ifá. Primeira coisa que as pessoas precisam entender, certo? E ainda falando em Ifá e trazendo esse mito, existe um mito, que até foi o mito que o meu babá, quando lançou o livro de Exu dele, ele fez uma brincadeira utilizando esse mito de Exu e Orunmilá, tá? Porque Exu e Orunmilá, eles são muito amigos. Eles são muito amigos de Exu e Orunmilá. E um dia, Orunmilá foi consultar o oráculo dele, que é o Ifá, e o oráculo dele falou sobre a amizade. Que ele ficasse atento que nem todo mundo que estava à volta dele era amigo dele. E ele que mandasse os seus filhos, os seus aprendizes, dizer na aldeia que ele tinha morrido, então ele saberia quem eram os seus verdadeiros amigos. Aí Orunmilá chamou seus filhos, falou assim: eu vou ficar trancado em casa, vocês vão sair espalhando pela cidade que eu morri, porque eu quero saber quem realmente é meu amigo. Aí os aprendizes de Orunmilá fizeram isso. Foram até Oxum, falaram para Oxum: eu vim dizer que Orunmilá morreu. Aí Oxum disse assim: meu Deus, que tristeza, estou muito triste, só que Orunmilá me devia uns ideias e eu preciso que Orunmilá me pague. Aí foram até Xangô e falaram: porque Xangô, Xangô, eu vim avisar que Orunmilá morreu. Aí Xangô falou assim: que pena, estou muito triste,
mas Orumilá me devia um dinheiro e eu preciso que ele me pague. E assim, todos os orixás fizeram isso. Aí foram até Exu e falaram assim, olha Exu, eu vim avisar você que Orumilá morreu. Aí Exu ficou muito triste, ficou muito chateado e falou assim, em homenagem a Orumilá, eu vou raspar a minha cabeça. Porque eu gostava muito de Orumilá. E aí Exu começou a raspar sua cabeça. Aí quando os aprendizes de Orumilá viram isso, eles foram até Orumilá e falaram assim, Orumilá, de todos os orixás, o único que falou que ficou triste, que mostrou que ficou triste, que é seu amigo, foi Exu. E ele tá lá chorando e raspando a cabeça dele. Aí Orumilá foi até Exu e falou, não, foi uma indicação do oráculo, era só para mim saber quem verdadeiramente era meu amigo. Aí Exu ficou com a metade da cabeça raspada. Tanto que dentro de algumas famílias de culto a Exu, por conta desse Tã, na hora de se consagrar Exu, não se raspa toda a cabeça de Exu. Que lindo, por conta que desse lindo. Tã da amizade de Exu com Orumilá. Que lindo, que lindo. Eric, eu iria pedir um Itã, mas o Babá já contou esse Itã lindo e maravilhoso aí. Tu tem alguma consideração para o Babá? Não, pelo contrário, foi um aprendizado gigantesco. Eu adoro o trabalho do Babá Eric. Babá, por gentileza, teria sim uma história, uma questão que tu acha importante falar sobre Exu para aqueles que não conhecem Exu? Tu já falaste um Itã, mas quem sabe uma coisinha menor, só para dizer assim, para reforçarmos a grandeza de Exu. Fique à vontade. Assim, sabe, Babá? Eu sempre falo que eu sou muito... Eu falar de Exu, eu me emociono. Eu falar de Exu, assim... Exu foi um orixá que me conquistou, porque eu digo que Exu, não que os outros orixás não sejam bons pais, tá? Mas eu falo que Exu é um dos melhores pais que uma pessoa pode ter. Porque Exu ele é capaz de dar tudo para uma pessoa. Mas ele também é aquele pai que ele é muito severo. Se o filho dele apronta, ele não passa a mão no filho dele. Ele vai bater no filho dele, porque o filho dele vai ter que pagar pelo que fez. Então, hoje o conselho que eu dou para as pessoas é assim, estudem o orixá Exu. Hoje nós temos assim uma bibliografia muito boa de Exu escrita fora do Brasil. Então hoje as pessoas precisam buscar o quê? O entendimento desse orixá. Porque é o entendimento que as pessoas vão ter desse orixá que vai fazer elas saberem que Exu não é o diabo, que vai fazer elas não confundirem o orixá Exu com as entidades Exus e Pombogiras. E é o conhecimento que vai fazer as pessoas saberem cultuar Exu da forma tradicional e poder ter as suas bênçãos. Eu costumo dizer que Exu ele é o senhor de todas as possibilidades. Porque ele é uma divindade que ele abençoa muito os seus devotos. Desde que os seus devotos tenham um bom caráter e sejam justos. Então é isso que hoje eu passo a vocês. Queria que... Agora, por gentileza, deixa aí os seus créditos, onde pode lhe encontrar, se é rede social, seu telefone, que depois nós vamos botar os caracteres no nosso programa. Por gentileza, se tem alguma obra sua, como lhe encontrar? Então, Babá, assim, se colocar nas redes sociais Eric Lechinski, vai para várias coisas minhas. Tanto o Instagram, quanto o TikTok, quanto o Facebook, tá? Eu tenho um site que eu tive ele por muitos anos, eu tirei ele faz alguns meses, porque eu tô dando uma repaginada nele, que é o primeiro e único site sobre o orixá Exu no Brasil. Então ali eu tenho sobre o culto de Exu em diversas cidades, em diversos países. Tudo isso que eu falei vocês vão encontrar nesse site, né? O endereço dele era exuodara.com.br. Só que no momento ele está fora do ar, mas ainda esse ano eu estou trazendo ele repaginado. Ali você vai ter fotos de festivais de Exu na Nigéria, vai ter fotos de diversos anos da campanha Exu não é o diabo, vai ter conhecimento, vai ter cantiga, vai ter Itã, vai ter Oriqui, tudo ali. E agora, a partir de outubro, eu também estou concluindo o meu livro, que chama-se Exu Quiché Satani. Quero ver se consigo oficiar lançar ele para o dia 24 de dezembro, para essa campanha desse ano, que é um livro também que eu vou estar ali falando tudo que eu posso sobre o orixá Exu, como cultuar essa divindade, como trazer essa divindade para a sua vida, como entender a sua divindade. Mas se você colocar Eric Lechinski, já vai ter bastante material meu na internet
Não só sobre Exus, mas como sobre várias divindades. Já estás convidado, então, para fazer o lançamento do nosso programa, aonde quem vai falar vai ser você, sobre o teu livro, sobre a tua obra. Axé. Vai ser um prazer muito grande lançar para os gaúchos aqui no Sul. Vai ser sim. Agradeço o convite, o carinho, e vou fazer isso aí com o maior prazer, com certeza. Bom, queria agradecer, deixar o nosso carinho fraterno, a nossa troca de bênçãos e em poder dedicar para o nosso programa um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é corrido. Babá, muito obrigado, estamos envaidecidos pela sua presença, pelo seu conhecimento, perfeito, em trazer ao nosso programa a sua história, o seu trabalho dentro do santo, dentro do orixá, e especificamente a essa divindade maravilhosa que é o caminho, o equilíbrio e a direção, que é o Orixá Exu. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua dedicação a nós, pelo teu tempo, que Iemanjá, o meu Ori, te abençoe com as bênçãos eternas e prósperas. Muito obrigado, querido Eric Rolfe. Axé, obrigado, Babá, por essa maravilha de entrevista, foi maravilhosa, é um prazer ter um contato contigo e admiro há muito tempo o seu trabalho. Parabéns. Obrigado. Pode se considerar um colaborador do nosso programa, porque iremos te chamar mais vezes para falar sobre outros assuntos. Perfeito? Eu estou te convocando para ser um colaborador com Diferente Consagrado, tá bom? Que bom, Babá. Muito obrigado. Assim, não tenho palavras para agradecer essa recepção maravilhosa de vocês. Foi uma conversa muito prazerosa. Por Exu e por vocês. Podem contar comigo sim. Precisou, é só chamar. A gente está aqui para conversar. Porque falar sobre o sagrado é o que tem de mais maravilhoso. Ainda mais pessoas que eu quero organizar uma pauta, Eric, tá? Nós vamos te avisar certinho, tá? Para nós trazermos um pouquinho da visão lá da Nigéria, tá? Por exemplo, como tu te iniciou, como é que tu vê a tua frequência da Nigéria, qual é a relação que nós temos hoje com o Brasil e a Nigéria, e especificamente também essa relação do Rio Grande do Sul com a Nigéria. Eu vou te chamar, tá bom, querido? Vamos sim, vai ser um prazer, Babá. As bênçãos do sagrado em sua vida. Axé.